Olá pessoal, hoje eu estou passando para deixar uma videoaula para vocês sobre o tema, né, que nós já estamos falando através da lista de exercício, que é sobre, né, as mudanças na saúde no Brasil ao longo do tempo. Então vocês já receberam uma lista de exercícios, algumas pessoas já me entregaram, e hoje eu decidi deixar essa aula para vocês para poder complementar essa atividade e ajudá-los nas próximas atividades que nós estaremos, né, falando sobre o mesmo tema. Então a gente vai perceber que a evolução do sistema de saúde no Brasil, ele é lento, né? Ele continua no processo, essas mudanças elas estão ocorrendo, elas vão ocorrendo ao longo do tempo. Muita coisa melhorou, né, ao longo do tempo, a gente vai perceber isso. Muitas coisas ainda deixam a desejar, tem muita coisa deixando a desejar ainda. Quando a gente fala no sistema de saúde pública no Brasil, vamos remeter ao SUS, né? Onde a gente percebe uma grande evolução, mas tem muita coisa que precisa melhorar ainda, né? Lembrando que a criação do SUS, ele está lá regido pela Constituição de 1988. Então ele foi criado lá por volta dos anos 70 e 80 e muita coisa mudou, né? Mas muita coisa precisa ainda ser reavaliado dentro do sistema de saúde, mas foi um grande passo, né, para o sistema de saúde pública do Brasil. Então a gente vai ver um pouquinho dessa evolução no sistema de saúde. Entre os anos de 1500 e 1889, a gente vai perceber como principalmente o conceito de saúde e como ele evolui ao longo do tempo, né? E aí eu trago para vocês uma cronologia, né? Uma linha cronológica que vai de 1500 a 1889. Então lá em 1500, né, Brasil, como colônia de Portugal, ela tinha a produção econômica realizada por meio dos ciclos, né? Esses ciclos de produção que envolveu lá o ciclo do açúcar, o ciclo da mineração, o ciclo do café, e todos esses ciclos de produção, eles eram todos baseados no trabalho escravo, né? Então o destino era o comércio interno e o trabalho era todo baseado no trabalho escravo. Lá após 1822, com a proclamação da independência, né, do Brasil, houve um crescimento, né, da produção da produção do café no Brasil, e esse produto ele era destinado à exportação, né? Ele vai dinamizar o comércio do Brasil, ele vai promover mudanças na estrutura tanto social, né, tanto econômica como social do Brasil, e ele vai principalmente aumentar o poder da burguesia local. Então isso leva e acaba levando à proclamação da República em 1889. Começam a surgir aí, então, após esse período, ideias abolicionistas, né, e exigências internacionais com relação ao trabalho escravo. É claro que isso não se deu do dia para a noite, levou muito tempo para que ele acontecesse, mas houve essa substituição que foi progressiva do trabalho escravo pelo trabalho assalariado. Com essa substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado, houve a imigração dos trabalhadores da Europa, né, de origem europeia, para a produção do café, para vir trabalhar na lavoura do café, na produção do café no Brasil, e as outras atividades emergentes no país. Então elas foram, esse trabalho escravo ele foi substituído aos poucos, né, progressivamente por essa mão de obra, principalmente europeia, né, e isso vai promover mudanças na sociedade. O quadro sanitário aí, como é que fica? Ele caracterizava-se pela existência de diversas doenças transmissíveis, né, trazidas primeiro pelos colonos portugueses, né, essas doenças elas vão ser trazidas primeiro pelos colonos portugueses no processo de colonização do Brasil. E esse primeiro contato com os indígenas no Brasil acaba sendo horroroso, porque os indígenas não tinham imunidade para as doenças do branco, para as doenças dos europeus. E vai acontecer aí uma mortandade gigante, né, dos indígenas por conta das doenças trazidas pelos europeus. Posteriormente, você tem doenças introduzidas no Brasil por esses imigrantes que vieram trabalhar nessas lavouras, né? Pelas pessoas que vão substituir essa mão de obra, né? Depois do trabalho escravo.
Então, o quadro sanitário aí no Brasil era lastimável. Um número de doenças transmissíveis gigantes. Então, muitas dessas doenças tornavam-se endemias e outras provocavam epidemias, né? Então, algumas ficavam localizadas, outras já se tornavam epidemias e ia passando de uma região de uma região para outra e contaminando o maior número de pessoas. Então, eram frequentes as doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, hoje não existe mais o termo, né? Doenças sexualmente transmissíveis, mas sim infecções sexualmente transmissíveis. Esse termo doenças, ele foi retirado, né? A lepra, que hoje é conhecida, né? Hoje se conhece como hanseníase. A tuberculose, febre amarela, cólera, malária, varíola, leishmaniose, além de outras, né, doenças ou agravações, né, de outros quadros como desnutrição, acidente com um animal peçonhento, doenças decorrentes de aglomeração urbana nas cidades, né, e das condições precárias de trabalho na lavoura, entre outras situações. Então, o quadro sanitário ele era extremamente difícil e complicado. E não se tinha assim, uma organização, não se tinham assim, instituições de saúde prontas para lidar com aquela situação, né? Então não se pode falar na existência de uma política de saúde nesse período, jamais política de saúde nesse período. Porém, eram tomadas medidas que visavam minimizar os problemas de saúde pública, né, que afetavam essa produção econômica e prejudicavam o comércio internacional. A ideia aí não era proteger as pessoas, né? A ideia aí era proteger o mercado internacional, para que essas pessoas tivessem estivesse com a saúde em dia, digamos assim, para que pudesse conseguir trabalhar, aguentar trabalhar na lavoura para não prejudicar nessa produção econômica o comércio internacional, já que o Brasil já estava aí ocupando um espaço de destaque em relação à produção do café, né? E a burguesia ficando cada vez mais rica. Então, essas medidas de saneamento, elas eram aplicadas principalmente nos portos, onde essa produção toda escoava, né? Onde essas mercadorias eram levadas para ser transportadas para outros países. Urbanização e infraestrutura nos centros urbanos de maior interesse econômico e campanhas para conter as epidemias frequentes e prejudiciais à produção, né, que afetavam a imagem brasileira nos países com os quais era mantido o comércio internacional. Então a ideia aí era proteger a economia, não era proteger a população. A ideia era proteger a economia, era deixar a população livre de doenças para que elas pudessem trabalhar, né, e evitar essa disseminação dessas doenças para garantir o máximo que essa produção ocorresse sem prejuízo. Então eram intervenções pontuais, né? Então não era uma medida de saúde, não era nenhum projeto de saúde pública no Brasil, eram medidas paliativas e pontuais para garantir esse comércio internacional. Então essas intervenções eram pontuais e logo abandonadas assim que a situação era contida. Então assim que amenizar a situação, elas eram abandonadas, então eles não levavam isso adiante. A assistência médica limitava apenas as classes dominantes, constituídas principalmente por coronéis do café, sendo exercida pelos raros médicos que vinham lá da Europa. O Brasil não tinha curso de medicina ainda, isso vai surgir depois. Então os médicos eles vinham de fora, vinham da Europa, vinham formados da Europa. Aos demais, para a população carente, restava o quê? Os recursos da medicina popular, né? Os remédios, as plantas medicinais e os conhecimentos da medicina popular, para que eles pudessem conseguir passar por essa situação. Então eram medidas paliativas. Mas, né, com o crescimento de algumas cidades, como o Rio de Janeiro, por exemplo, eles começam a tomar algumas primeiras medidas, né, em relação à saúde. Uma delas foi as Casas de Misericórdia, a Santa Casa de Misericórdia. Então vão surgir as primeiras Santa Casas de Misericórdia, que vai se destinar ao abrigo dos doentes, né? Então era um local onde recolhiam essas pessoas doentes. Os indigentes, pessoas que não tinham parentes, não tinham lugar para ficar, viajantes, né? Pessoas sem assistência médica, e era um local onde tratavam esses problemas de saúde. Então, digamos assim, que uma das primeiras medidas que começa a mudar essa situação são a Santa Casa de Misericórdia. Mas mesmo assim ela não dava conta
né, de dar uma assistência para toda a população. E ela surgiu também nos centros, nos maiores centros urbanos, como Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então aqui vocês estão vendo um quadrinho que traz alguns acontecimentos da gente, né, para vocês. No período do colonialismo português e no período do Império, né? Então ele vai trazer para vocês um contexto econômico e isso as mudanças na saúde vão acompanhando essas mudanças na economia do país. Então lá, por exemplo, lá no colonialismo português, entre os anos de 1500 e 1822, a gente tem lá no contexto econômico e social do país, né, a matéria-prima que estava sendo explorada aí, né, matérias-primas e monopólio comercial por Portugal, o controle político todo na mão de Portugal. Então, lá no século XVI, né, ocorre a criação dos hospitais da Santa Casa de Misericórdia, né, em São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Belém, Olinda. Então, os maiores centros urbanos, né? E a organização, digamos que sanitária incipiente, ainda meio tímida. Os principais desafios aí desse período era conter as doenças e dar uma assistência médica à população, mas tudo ainda muito tímido. No período de 1822 a 1889, né, com a abertura dos portos, né, ocorre lá o surgimento do capitalismo moderno, né, o início da industrialização, as primeiras indústrias no Brasil. O poder político está centrado ainda lá, né, no sistema dos coronéis, no colonialismo. Com relação à estrutura de saúde, surgem aí propostas, né, de intervenções sanitárias, a administração da saúde centrada ainda na mão dos municípios, ocorre a criação das primeiras instituições de controle, né, sanitário dos portos e de epidemias, ações mais isoladas, né? E aí o grande desafio dessas instituições era conter as doenças, também ainda dar um pequeno apoio, dessa vez aos portos e ao comércio, né? Então tudo muito tímido ainda. Então, o que vai acontecer? Aqui nesse período, a gente observa que são poucas as mudanças, muito poucas, e localizadas em algumas cidades que eram centros importantes para a economia do Brasil, né? Entre os anos de 1889 a 1930, a gente vai ver agora a República Velha, né? Como é que fica essa situação da saúde nesse período? A sociedade brasileira começa aí a organização do Estado moderno, né? Onde predominavam os grupos vinculados à exportação ainda do café. A produção do café continua forte e vai surgir a pecuária, né? Ocorre a hegemonia, né, da produção do café, mantida a base do trabalho, dessa vez assalariado, né? O trabalho é assalariado. Houve também um crescimento significativo lá na produção industrial, a indústria começa meio tímida também. Vai ocorrer uma maior exigência da mão de obra, né? Isso passa a ser mais frequente, levando o governo a adotar a política de incentivo à imigração europeia. Então, o país começa a investir, né, na imigração, porque é necessário, né, torna-se necessário mais pessoas para trabalhar na produção do café, né? Então, pode-se dizer que a população apresentava uma situação de saúde semelhante à do período anterior, fica muito parecido, ainda com o predomínio dessas doenças que eles chamavam de pestilentas, né? Com condições de saneamento básico bastante precárias e com ações de programa de saúde muito, muito pequena ainda, né? Visando a áreas fundamentais para a economia. Então, não muda muita coisa, né? Não tem nenhuma medida, nenhuma lei que incentiva, né, a criação de instituições de saúde, programas que visam a melhoria da saúde pública. Visando estimular o comércio internacional e promover a política de imigração, trazendo para as lavouras cafeeiras a mão de obra necessária, né, imigrantes, principalmente europeus, para a produção do café, foram criadas as campanhas sanitárias como modelo de intervenção de combate às epidemias, tanto rurais como urbanas, né, lideradas por Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz é um nome importante nessa evolução do sistema de saúde pública no Brasil. Então, ele cria as campanhas sanitárias, né, como modelo de intervenção, atitudes que eles poderiam tomar, né, para que se combatesse essas doenças nesses grandes centros urbanos e trouxesse uma melhor qualidade de vida. Então, foi criado aí o Instituto Soroterápico de Manguinhos, né, mais tarde chamado Instituto Oswaldo Cruz,
para pesquisa e desenvolvimento de vacinas. Então aqui o passo já foi um pouquinho maior. Eles criam esse instituto com o objetivo de estudar, né, e pesquisar e desenvolver as vacinas contra essas doenças que eram consideradas pestes aí na época, a lepra, a cólera, né, a leishmaniose, entre outras doenças. Lá em 1904 ocorre a imposição legal da vacinação contra a varíola, e isso vai desencadear uma revolta popular gigante, que é conhecida como a revolta da vacina. Eles não explicaram para a população qual era o objetivo, né, como é que funcionava o mecanismo da vacina. E aí a população vai ser obrigada a tomar a vacina sem saber, né, de fato, para que aquilo servia, qual era a finalidade daquilo. Então vai ocorrer uma resistência da população muito grande em relação à vacinação. Após o episódio da vacinação, após esse episódio, né, a vacinação tornou-se opcional e, passado algum tempo, com a aceitação dessa medida, a epidemia da varíola foi controlada. Então, de início, foi uma imposição da vacina, porque as pessoas não entendiam qual era o propósito, né, da campanha da vacinação. E aí, com o tempo, né, mais tarde, passa-se a ser opcional, não era obrigado a tomar, né? Mas quem quisesse tomar para desenvolver imunidade contra a varíola. Então essa epidemia começa a ser controlada no país. Lá em 1920, Carlos Chagas assumiu o comando, né, do Departamento Nacional de Saúde, e aí ele vai criar alguns programas, né, que introduziram a propaganda e educação sanitária da população como forma de prevenção das doenças. Então isso, olha só, a diferença de 1904 para 1920. Então, muito tempo mesmo, a coisa acontecia aos passos muito curtos, né? Então, em 1920, Carlos Chagas vai criar alguns programas, né, que vão introduzir aí tanto a propaganda como a educação sanitária para essa população, como forma de prevenção dessas doenças. Vai ser criado também alguns órgãos para o controle da tuberculose, da lepra e para as doenças sexualmente transmissíveis, algumas doenças sexualmente transmissíveis que eram conhecidas na época. Observa-se nesse período o nascimento da saúde pública e da previdência social, que incorporou a assistência médica aos trabalhadores como uma de suas atribuições a partir da contribuição com as caixas de aposentadoria e pensões, as CAPs. As primeiras foram instituídas nas empresas ferroviárias e estendidas aos portuários, marítimos e outras áreas como resposta a reivindicações operárias. Então, os sindicatos, né, dessas áreas passaram a reivindicar os direitos para essas pessoas, para esses trabalhadores. Então, eles criam aí, né, essas ações que vão levar, além da conscientização da população brasileira, medidas de prevenção, conscientização e prevenção para esses grupos de trabalhadores, né, em resposta a uma cobrança dos sindicatos mesmo. Então vai ocorrer aí, a partir daí, um crescimento dessa medicina liberal, né, que era utilizado pela classe, no primeiro momento, a classe dominante, restando a maioria da população que não tinha direito às CAPs, e só quem tinha direito às CAPs, né, eram esses trabalhadores marítimos, os portuários. Então, a partir daí, os serviços, os poucos hospitais filantrópicos mantidos pela igreja, né, ou pela igreja católica, ou pela prática da medicina popular. Então, fica para os demais cidadãos que não estavam ligados a essas áreas, a medicina, principalmente a medicina popular, os conhecimentos da medicina popular ou serviços oferecidos por aqueles hospitais que eram ligados à igreja católica na época. Então, dois aspectos básicos caracterizam o Estado brasileiro na área de saúde: a estreita relação entre a política de saúde estabelecida e o modelo econômico vigente. A gente percebe que as mudanças na saúde, elas vão acompanhando o desenvolvimento econômico do país. E ainda não é muito diferente a situação do Brasil atual, né? E a clara dicotomia entre as ações da saúde pública e as ações de assistência médica, né? Então, elas não eram criadas com o objetivo de atender a população,
né? No primeiro momento foram paliativas, no sentido de tentar resolver aquele problema, problemas pontuais, mas sem dar uma solução, e depois, né, ela vai se estendendo aos poucos para a população. E isso muito tempo depois. Então vai emergir nessa conjuntura a construção de dois modelos de intervenção nas questões de saúde: o sanitarismo, né, campanhista, e o curativo privatista, que a gente vai ver um pouquinho de cada um. Aqui também eu trago para vocês na tabelinha essas mudanças que a gente já comentou, né, resumidos aqui nesse quadro, nessa tabelinha. Então vai ocorrer aí um deslocamento, né, do polo dinâmico da economia para os centros urbanos, com grande investimento no setor industrial na região centro-sul do país. Essa política, o que vai ser o reflexo dessa política? Ela vai promover o êxodo rural. As pessoas vão sair da zona rural em direção às cidades, né? Especialmente da região Nordeste, para os grandes centros econômicos, contribuindo para esse processo, né, de urbanização precária. Porque essas pessoas chegam na cidade grande, elas vão morar em situações precárias, sem direito, né, e sem um acesso a um saneamento básico, sem acesso à saúde. Inicia-se aí o processo de favelização, a formação das favelas, né, a proliferação das favelas nas grandes cidades. Então, essas pessoas, na busca de uma vida melhor, na busca de um emprego, né, nesses grandes centros urbanos, já que a indústria começa a crescer, vão migrar da zona rural para esses grandes centros urbanos, né, combinando aí com a proliferação das favelas, sem nenhuma estrutura de saúde, né, de saneamento básico nessas regiões. Surge aí também, a partir de agora, a criação do Ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio e do Ministério da Educação e Saúde nesse período. Vinculação dos empregados aos sindicatos, com exigência de pagamento de contribuição sindical por parte do Estado. Os sindicatos passam a cobrar isso das empresas. Esse crescimento acelerado, né, ele vai se dar à custa das condições precárias de trabalho. Era o trabalho assalariado, mas eram condições precárias de trabalho. Então, dessa forma, além das endemias e das epidemias, a inserção no processo produtivo industrial, somada à falta de moradia e saneamento adequado, trouxe acidentes de trabalho, doenças profissionais, estresse, desnutrição, verminoses. Então, com a criação das indústrias nos grandes centros urbanos, mais problemas vão surgir aí, né, em relação aos trabalhadores assalariados. Então, você sai de uma situação de trabalho escravo, sem nenhuma estrutura de saúde, social e de saúde, né, para isso, e você muda para um trabalho que passa a ser assalariado, mas não dá nenhuma condição digna para que esse trabalhador ele consiga desenvolver seu trabalho, né, no seu local de trabalho de uma forma saudável. Então, passam a surgir agora novos problemas nesse processo. Lá em 1933, essas CAPs elas vão ser transformadas em institutos de aposentadorias e pensões, criados não mais por essas empresas, mas sim por categorias profissionais, de acordo com cada categoria profissional. A assistência médica passou um aspecto agora secundário, priorizando-se a contenção de gastos para a política de acumulação do capital e ao investimento em outras áreas de interesse do governo. Então, o que o governo passa a fazer agora? Vamos investir em outras áreas para que essa indústria cresça mais e para que a economia se desenvolva, e a assistência médica vai para o plano secundário, né? Eles secundarizam essa função aí. Ao Ministério da Educação e da Saúde foi concebido a função de coordenar as ações de saúde pública no Brasil, no mesmo modelo do plano sanitarista, né, do período anterior. Então, houve a criação do Serviço Nacional da Febre Amarela, o Serviço da Malária no Nordeste e da Fundação de Serviço Especial de Saúde Pública, que foi a CESP. Então, de um lado, a gente percebe que havia as ações de caráter coletivo sobre a gestão, né, dessa saúde, e de outro, as ações curativas individuais, vinculadas, né, a essas IAPs, o que reforçava essa dualidade, né, do modelo assistencial em saúde.
a população de maior poder aquisitivo novamente, né, passa a utilizar esses serviços, né, de saúde, da medicina liberal no Brasil, enquanto né, a maioria da população, a grande maioria da população, fica sem esse acesso a essas instituições de saúde que tinham sido recentemente criadas, além das práticas populares. Então, o que prevalece aqui ainda é a medicina popular, né? Lá no final da Segunda Guerra Mundial, 1945, né, com os regimes de ditadura enfraquecidos, a democratização começa a fazer parte do cenário mundial, e isso só não vai ser mais brasileiro, né? Não vai ser só no Brasil, vai ser um cenário mundial. Então, nesse contexto, surgem aí novas medidas, né, do ponto de vista econômico, e a saúde vai acompanhando, as mudanças na saúde vão acompanhando essas mudanças na economia. Claro que os investimentos na área econômica muito maiores do que na saúde, né? E aí a gente vai ver, aqui ele traz para vocês todo um paradigma da história, né? Mas a gente vai focar lá na assistência, nos aspectos da assistência da saúde, tá? Então, em 1953, surge o Ministério da Saúde, né? Criado, né? O Ministério da Saúde independente da educação, porque antes disso, o Ministério da Saúde era ligado, né, ao Ministério da Educação. Então, em 1953, o Ministério da Saúde é criado independente da área de educação. Então, separa, né, viram ministérios diferentes. Dois grupos começam a discutir as propostas, né, políticas de saúde. Então, a gente pode falar em política de saúde mesmo, a partir de 1953. Então, a gente tem aí os grupos que defendiam a manutenção do modelo sanitarista vigente, né, e a prática a prática higienista da Fundação CESP, e surgem os que desenvolviam a corrente de opinião, né, chamado sanitarismo desenvolvimentista, com o argumento da relação entre o nível da saúde da população e o grau de desenvolvimento econômico do país. Eles vão defender a articulação das ações de promoção com as ações preventivas e curativas de acordo com as necessidades da população. Então, duas ideias, né, duas propostas de política pública no Brasil. A primeira, defendendo o modelo anterior, o modelo sanitarista campanhista, né, e a prática higienista, que foi utilizada lá pela Fundação CESP, e os que desenvolveram a corrente chamada de sanitarismo desenvolvimentista, com o argumento da relação entre o nível da saúde da população e o grau de desenvolvimento econômico. Então, as ações ali seriam pontuais, ações de promoção à saúde, né, preventivas, tanto preventivas como curativas, e de acordo com a necessidade da população. Então, aquilo ficava pontual, né? Era de acordo com a necessidade de dada população. Então, aí surgem os nacionalistas versus desenvolvimentistas, né? Aí, nesse contexto, em 1954, o presidente Vargas vai se suicidar, né? Em 1956 a 1960 é o governo de Kubitschek. Aqui ele traz algumas medidas, né, para o país, que foi o plano de metas, o capital estrangeiro para o desenvolvimento da estrutura industrial, a construção de Brasília, houve o crescimento da inflação e da dívida externa, e a ênfase ao desenvolvimento com visão das políticas sociais como paliativas. Na saúde, a gente vai ter aí as instituições, as IAPs, que fortalecem o modelo de assistência médica curativa, né, aos seus segurados. Então, quem tinha direito às IAPs tinha acesso à saúde, né? Na perspectiva de manter o trabalho saudável, né, o trabalhador saudável para a produção. Os que dispunham de mais recursos e cuja categoria profissional exercia a maior parte, né, construíam hospitais próprios para atendimento de seus segurados. Algumas empresas, insatisfeitas com a atuação das IAPs, começaram a contratação de serviços médicos particulares.
Então, digamos aí que é um ensaio bem tímido dos planos de saúde. Então, as empresas que tinham condições de assegurar aos seus trabalhadores uma assistência médica melhor, passaram a começar a contratar serviços médicos particulares dentro da empresa. Então, um ensaio bem tímido dos primeiros planos de saúde, digamos assim. Com essa ampliação, torna-se hegemônico o modelo médico assistencial privatista, né? 1961, Jânio Quadros, o presidente, né, do Brasil aí, Jânio Quadros, obtém vitória, né, a presidência do país, mas renuncia no mesmo ano. João Goulart, o vice, assume com as ideias de defesa por reformas de base e políticas sociais. Então a gente percebe que a cada mudança de presidente a gente tem uma evolução bem tímida, né, no sistema de saúde. 1964 foi o golpe militar, né, a ditadura militar no Brasil, foi que ocorreu entre a articulação entre a elite, né, nacional e os militares e a burguesia industrial no Brasil. Aqui ele traz ainda um quadro resumindo, né, esse período para vocês aqui. Entre 1964, né, a 1984 a gente tem a época do regime militar, né, ditadura militar no Brasil. E aí, na saúde, implanta-se um sistema, né, de saúde caracterizado pelo predomínio financeiro das instituições previdenciárias e por burocracia que priorizava a mercantilização da saúde. Então, eles continuam aqui a assistência médica aqui, né, assistência à saúde privatizada, na mão de quem tinha dinheiro, tinham condições de pagar por esses serviços de saúde. 1966, unificação dessas IAPs, né, com a criação do Instituto Nacional de Previdência e Assistência Social, responsável pelos benefícios previdenciários e assistência médica aos segurados. Então, quem tinha direito, né, trabalhador que tinha direito às IAPs, que mais tarde foi substituída pelas INPs, tinha direito a alguns serviços de saúde. Ademais, a população, no geral, não tinha esse direito, né? E aí é ampliada a chamada medicina de grupo. 1971, ocorre a ampliação da assistência médica da Previdência com a inclusão dos trabalhadores rurais, empregadas domésticas e trabalhadores autônomos. Então, em 1971, esse grupo amplia mais, essa assistência previdenciária amplia o grupo, colocando aí, incluindo os trabalhadores rurais, as empregadas domésticas e os autônomos nessa lista aí, né? Com recursos limitados, o Ministério da Saúde fica em segundo plano, mais uma vez, e se torna ineficiente para enfrentar os problemas de saúde da época, que agravava devido às condições precárias de vida imposta à maioria da população. Sem um saneamento básico, as doenças, né, eles chamavam de pestilentas, só aumentavam em número. Esses sanitaristas perdem, né, espaço e as ações de saúde pública se reduzem muito, né, no controle e erradicação de algumas endemias e epidemias, né? Então aqui a saúde continua aí no segundo plano. Então a gente vai ver que a coisa não muda muito, né? Então eles criam algumas instituições nesse período, mas ainda muito concentrada na mão de quem tinha condições de pagar ou muito restrita aos trabalhadores, a um pequeno grupo de trabalhadores. Lá na década de 70, a gente vê uma previdência social, né, com uma maior expansão, criando aí um número de leitos, uma cobertura maior, né, digamos assim, dos planos de saúde, forma de contratação e pagamento de empresas privadas para prestação de assistência aos segurados, favorecendo o crescimento, né, e o processo da corrupção também. Construção de hospitais e clínicas com recursos da Previdência e de faculdades particulares de medicina com enfoque na medicina curativa. Lá no final da década de 70, ocorre a crise do modelo de saúde, né, desse modelo de saúde previdenciário, e vive-se um caos nos serviços públicos de saúde, onde ela fica muito sucateada, né, e insuficiente, não dando conta
né, para a população. Então a gente percebe que não tem um grande avanço aqui. Lá em 1977, efetivou-se nova reordenação burocrático-administrativa do sistema de saúde com a criação do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, composto pelos seguintes órgãos, né? Pelo Instituto Nacional de Previdência Social, INPs, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, a Fundação Legião Brasileira de Assistência, que dava assistência à população carente, né? Então aqui nesse período já surge uma instituição que tem um olhar para essa população carente, que não tem condições de pagar, né? De buscar órgãos privados de saúde. Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social, que é a DataPrev, e a Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor, além da Central de Medicamentos. Né? Então, em 1977, surge aí a primeira instituição que vai dar assistência à população carente. A gente não tem muitas mudanças, né, grandes mudanças nesse período. Lá no ano eu coloquei para vocês, do contexto dos anos 70 e 80 é que nasce o projeto da reforma sanitária, com a perspectiva de reformulação do sistema de saúde brasileiro, com a criação de sistema único de saúde, acabando com o duplo comando no Ministério da Saúde de instituições, né, com a INAMPS, que executava as ações de forma contrária. Então o SUS nasce nessa época aí, nos anos de 70 e 80, e ele é regulamentado lá pela Constituição de 1988, tá? 1985, José Sarney toma posse e envia ao Congresso a proposta de convocação da Assembleia Nacional Constituinte, né? Diversas entidades e movimentos sociais vão se mobilizar e vão estimular a participação popular nesse processo. 1986, a gente tem a Conferência Nacional de Saúde, que cria espaço, né? Vai dar espaço para os debates sobre saúde no Brasil, e sobre os problemas do sistema de saúde, né? Reorientando essa assistência médica e de saúde pública, isso ainda em 1986. 1987, as ações integradas de saúde passam a ser o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, primeiro ele vai se chamar assim, né? Que possibilitou a formação dos conselhos estaduais e municipais de saúde, a concentração dos recursos e poder da esfera federal para estadual, o esvaziamento das INAMPs, que se estadualizou por meio da fusão com as secretarias estaduais de saúde e aumento mesmo que insuficiente da cobertura de serviços de saúde. 1988, promulgação da Constituição Federal, aprovando, né, regulamentando aí e aprovando o Sistema Único de Saúde. Então, o SUS nasce aí, né? Então, a gente percebe que a saúde, ela andou, né? As mudanças no sistema de saúde a passos muito lentos, muito lentos, acompanhando o desenvolvimento econômico do Brasil, né? Então, o objetivo no primeiro momento não era dar assistência para a população, né? Era simplesmente manter os trabalhadores saudáveis para que a economia do país continuasse a todo vapor. As ações elas foram muito localizadas, né? É tanto que a gente começou falando lá de 1500 e o SUS, o primeiro sistema de saúde público no Brasil, é criado, né, em 1988. E aí garantindo que todo brasileiro, né, independente de classe social, independente de cor e raça, tem direito ao SUS, né, tem direito a usar o serviço, que é um serviço gratuito entre aspas, né, porque ele é pago ele é custeado com os impostos que os brasileiros pagam, né, mas assim, todo brasileiro tem direito a usar o sistema de saúde. Eu vou deixar esse material para vocês também, vou disponibilizar esse material para vocês. E aqui eu deixo o link onde vocês podem acessar e buscar
o material PDF, onde conta, né, toda essa história do desenvolvimento da saúde no Brasil. Então, caminhou a passos curtos. A gente sabe que o SUS hoje ainda tem muitas falhas, né, por conta justamente da corrupção no Brasil. Continua se investindo muito pouco. O Brasil é um país que se investe muito pouco em saúde, perto de outros países, né? A gente percebe agora mesmo, no período da pandemia de coronavírus no Brasil, é um dos países que menos se investiu, né, em saúde. A gente percebe isso nos números de mortes no Brasil. Mas foi uma conquista, foi uma grande conquista, e onde todos os brasileiros devem, né, fiscalizar o SUS, porque o SUS é do Brasil, é dos brasileiros, né? Ela não é de governo nenhum, ela é dos brasileiros. O SUS é do brasileiro, tá? Então eu queria deixar para vocês um pouquinho desse panorama de saúde pública no Brasil. Se vocês quiserem mais informações, precisarem de mais informações, esse link eu vou disponibilizar para vocês através do slide. Tem todo o material que vocês podem estar acessando essa história da saúde pública no Brasil, ok? Então tá, por hoje é só. Até mais.